anteriores. Já estou separando aqui. A questão 7 é da folha de geometria analítica. Aí, como descrição, eu coloquei lá que a folha falava sobre pirâmide, prismas e tronco. E aí nós vamos resolver aqui 4 questões de pirâmide e as questões de tronco. Se der tempo, a gente faz também. Então, numa pirâmide quadrada regular, uma aresta da base vale 2 raiz de 2. E uma aresta lateral vale 22. E aí ele pede o volume. Quando ele fala em volume da pirâmide, volume vai ser igual a área da base vezes altura, e no final vai dividir por 3. Vai dividir por 3. Aí essa é a fórmula. E aí vai depender da sua figura. Se for uma de base triangular, vai calcular a área do triângulo e vai dividir, tá? E aí ele pede volume. Para calcular o volume, eu preciso da altura. Nesse caso aqui, nós não temos altura, então a gente precisa descobrir isso. Eu vou colocar o desenho aqui para ficar mais fácil. Ele fala que é uma pirâmide de base quadrangular. E aí esse valor vai... todos esses vértices vão se encontrar... Todas essas arestas vão se encontrar em um único ponto. Aí. Então aqui eu vou colocar as medidas que ele me falou. Ele falou que a aresta da base vale 2 raiz de 2. Então, base, 2, raiz de 2. E ele me falou que a aresta lateral vale raiz de 22. Então, aqui, ó. Aresta lateral. E aí eu preciso descobrir a altura. Quando a gente joga uma altura na pirâmide, ela vem do vértice até o centro da minha figura. E aqui eu posso jogar para um dos vértices. E eu vou formar aqui um triângulo retângulo. Vou formar um triângulo retângulo com a altura que eu preciso. Aqui embaixo é a metade da... Aqui embaixo é a metade da diagonal do quadrado, né? E nós temos aqui a aresta. Então, para a gente descobrir aí a diagonal da base, né? A diagonal da base é sempre lado raiz de 2. Então, ele já me falou aqui que esse lado, né, essa aresta, vale 2 raiz de 2. Então, vou só substituir. 2 raiz de 2, raiz de 2. Então, eu tenho aqui raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 2 vezes 2, 4. Essa é a diagonal da base. Mas quando a gente lança aqui a altura, ele pega na metade. Então, a gente vai trabalhar com a metade de 4. Então, nós vamos usar 2. Consegue visualizar isso? Então, eu tenho um triângulo. Ele forma 90 graus na base.
A base do meu triângulo é a metade da diagonal do quadrado, que deu 2, né? Que é metade de 4. A altura não sabemos, é o que precisamos saber. E essa aresta lateral é essa vermelhinha aqui, ó. É da própria figura. A gente chama também de apótema. Ela vale raiz de 22. E aqui nós vamos usar Pitágoras. Então, vai ficar raiz de 22 ao quadrado vai ser igual a base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Raiz de 22 ao quadrado, 22. Aqui nós temos 4, vou trocar de lado, trocando o sinal, vai ser a minha altura ao quadrado. 22 menos 4 é 18. E o meu expoente, ele vai para o outro lado trocando o sinal. Então, fica raiz de 18 é o valor da minha altura. Raiz de 18. 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. E 9 tem raiz. Raiz de 9, 3. Então, fica 3 raiz de 2, que é o valor da altura. E aí, nós vamos voltar para a fórmula. Porque, olha só, a fórmula é a área da base. A minha base é um quadrado. Um quadrado de lado, 2 raiz de 2. Então, a área da base, 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Área da base. Vezes a altura. A altura nós descobrimos que vale 3 raiz de 2. Só arrumando a fórmula aqui, é dividido por 3 e não por 2. Pirâmide. E aqui nós vamos dividir por 3. Pirâmide, área da base vezes a altura, dividido por 3. E a partir daqui a gente vai simplificar. Eu tenho 3 em cima, 3 embaixo, simplifiquei. Olha só, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 com raiz de 2, 2. Então, ficamos aí com 8 raiz de 2. Letra B. Conseguiu entender? Todos. Chegou mais gente? Todos conseguiram entender? Então, vamos para a questão 8. Questão 8 da PUC. Uma pirâmide regular de base hexagonal é tal que a altura mede 8 e a aresta da base mede 2 raiz de 3. O volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos vale quanto? Tentem fazer essa. Lembrando só da fórmula do hexágono. O hexágono é 6 vezes o triângulo equilátero. Triângulo equilátero ao quadrado, raiz de 3, raiz de 2 sobre 4. Raiz de 3. Tentem fazer aí. Aí, essa questão aí da base hexagonal é aquela bendita fórmula que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Aí, toda vez que eu preciso dela,
eu vou provando. Aí eu acho do triângulo equilátero e multiplico por 6. Sempre tem uma. Eu já até fiz para vocês aqui, né? Como é que prova ela. Vou ver se vocês conseguem fazer. Aí ele já deu a altura e ele já deu a aresta da base, é só substituir. Então nós temos aqui como fórmula, né? Área da base vezes a altura dividido por 3. Se dividir por 3 der muito trabalho, a gente pode multiplicar por 1/3, é a mesma coisa. Então, a gente vai só substituir. Então, eu tenho aqui 6 vezes a ao quadrado. A é a aresta da base. Vale 2 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, isso sobre 4, vezes a altura, que vale 8, vezes 1/3. Então, eu tenho 6, já pode simplificar, tá? Se quiser. 2 raiz de 3 ao quadrado, 2 vezes 2, ó. Ao quadrado. É o 2 vezes 2, vezes 3. Então, fica 12. Vezes 12, vezes raiz de 3, vezes 8, isso dividido por 4, vezes 1/3. Pode simplificar à vontade. 8 dividido por 4, 2. 6 dividido por 3, 2. Então, teremos aí 2 vezes 12, 24 raiz de 3. Vamos para a próxima. As questões pirâmides para vocês seguem sempre esse raciocínio, tá? Ou pede o volume, ou pede a área lateral. Mas eles não costumam complicar muito, não.
tanto para o militar quanto para o vestibular, para o pré-técnico. Vê se vocês conseguem entender esse texto aí. Essa aí é tranquila. Tentem fazer a 9, por favor. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Aqui, ó, faltou um 2 aqui. Multipliquei 2 vezes 4, faltou esse 2 aqui, ó, vezes 2. 48 raiz de 3. Letra C. Na questão 8. A questão 9, ela fala pelo centro A de um quadrado, pelo centro A de um quadrado, MNPQ, de lado é L, né, valendo 1, levanta-se perpendiculares ao plano do quadrado, que une-se no ponto T dessa perpendicular aos vértices do quadrado, obtendo-se de modo 4 triângulos equiláteros. A área total desse poliedro de vértice T e base MNPQ vale quanto? Tentem desenhar para entender. Conseguiram? Ele falou de uma base quadrada. Uma base quadrada. E aí levantam planos perpendiculares. Quando ele fala planos perpendiculares, significa... Vou até fazer de outra cor aqui. Significa que aqui, né, eu tenho a minha base, eu tenho um plano. Quando ele fala de outros planos, significa que eu vou poder usar outros lugares, tá? Ó. Então, aqui eu posso usar... Isso são planos
de vermelho. Não vai se considerar não vai considerar aí um prisma, tá? Então, significa que a partir da base, que era um plano só, eu vou poder usar outros. Esses outros planos são perpendiculares. E a partir disso, a gente vai continuar a nossa figura. Aí ele fala o seguinte, que a partir dos vértices do quadrado, eles vão se encontrar em um único ponto. Então, esse ponto é o ponto T. Então, vou unir todos os vértices em um único ponto. Pronto. Essa é a figura. Esse plano aqui, né, o que eu coloquei de vermelho aqui, só significa que eu terei outras dimensões. Então, o que ele quer? Ele quer a figura preta. E aí ele pede a área total. Para a gente calcular a área total, eu vou trabalhar primeiro com a minha base. Ele falou que a minha base ela é quadrada de lado 1. Então, a gente vai trabalhar com isso. Base quadrada de lado 1. Então, teremos como área 1 ao quadrado, que é igual a 1. Agora, eu vou mexer aqui com a parte lateral. A parte lateral, nós temos a base, né? Sabemos que a base dele vale 1. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. Ele fala que são triângulos equiláteros. Então, tudo de lado 1. Então, eu vou usar a fórmula do triângulo equilátero. Triângulo equilátero, aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, nós vamos substituir. O A vale 1. Então, fica 1 ao quadrado. 1, raiz de 3 sobre 4. Só que eu não tenho só um triângulo lateral, eu tenho 4. Então, essa área eu vou multiplicar por 4. Posso simplificar, ficarei com raiz de 3. Como ele pediu a área total, basta somar raiz de 3 mais 1. Letra E. Vamos para 10. Dúvidas nessa? A questão do plano. É só o jeito de falar, né? Na verdade, não tinha nem necessidade. É porque ele não quis usar a palavra pirâmide. Simplesmente por isso. Vamos para 10. Rabisquem aí um pouquinho a 10. Então, vestibular parte numa pirâmide irregular. A base de um quadrado vale A e suas faces laterais são triângulos equiláteros. Ó, mesmo texto de antes. O volume dessa pirâmide vale quanto? Lembrando que volume da pirâmide, área da base vezes altura, dividido por 3. Então, rabisquem aí, por favor, façam o desenho. O desenho ajuda muito. Porque a partir do desenho, vocês vão conseguir descobrir a altura. Lembra? A gente vai traçar a altura no meio da pirâmide. Vai bater centralizada lá no meio da diagonal, né, do quadrado. E vai formar um triângulo retângulo ali, usando Pitágoras. Rabisquem aí um pouquinho.
É o mesmo raciocínio das questões anteriores. Só vou desenhar aqui enquanto vocês estão fazendo. Aqui é porque o desenho está tortinho, mas a altura vem do vértice até o centro da base. Aí, como eu atinjo a base, a gente vai fazer 90 graus aqui para qualquer lugar que for. Aí a gente coloca sempre para cá, ó, para facilitar o cálculo. Se eu pego, só para explicar o apótema, tá? A questão do apótema, ele faz 90 graus aqui, ó. Pronto. Esse vértice aqui em azul, essa aresta aqui em azul, é o apótema da minha figura. Aí, se por acaso a questão der o apótema, aí vocês já sabem. Que ele não vai bater lá na aresta, ele vai ter um valor menor, né? Depois dessa, nós vamos para a questão 12. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Depois agora há pouco. A minha deu B. Vamos lá. Vai observando aí, hein? Qualquer coisa. Então, a primeira coisa aqui é uma pirâmide regular, a base é um quadrado de lado A. Então, eu vou calcular logo a área da base. A área da base vai ser igual a A ao quadrado. Agora eu vou descobrir a altura. Altura. Então, essa minha figura aqui de vermelho, né? É um triângulo. Eu quero saber a altura. Eu quero saber a altura. A base a gente consegue descobrir, porque essa base do triângulo é a metade da diagonal.
E uma diagonal equivale a aresta raiz de 2. A gente vai trabalhar com a metade. Então, A raiz de 2 sobre 2. E nós temos aqui a aresta, essa aqui de fora. Aí, voltando no texto, né? Suas faces laterais são triângulos equiláteros. Então, se aqui na base vale A, aqui também vale A. Então, aqui A. A partir daí, eu vou usar Pitágoras. Então, vai ficar A ao quadrado igual a H ao quadrado mais A raiz de 2 sobre 4 ao quadrado, sobre 2 ao quadrado. Então, só arrumando, eu tenho A ao quadrado, H ao quadrado, e aqui A ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado vale 2. E como denominador, 2 ao quadrado, 4. Posso simplificar. Vou jogar para o outro lado. Aqui simplificando por 2, vou cortar esse e aqui vai ficar 2. Vou trocar de lado. Então, A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2 vai ser igual à altura ao quadrado. Aquela voltinha, ó. 2 vezes A ao quadrado, 2A ao quadrado, 2 menos 1, 1. 1A ao quadrado sobre 2. Esse valor vai ser a minha altura ao quadrado. Eu vou jogar a raiz para o outro lado. Vai ficar raiz de A ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2. O meu índice é o mesmo do meu expoente, vou ficar apenas com A, e embaixo, raiz de 2. E trabalhar com raiz de 2 aqui é complicado, né? Então, vamos racionalizar, que é multiplicar por raiz no numerador e no denominador. Então, ficaremos aí com A raiz de 2 sobre 4, sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Essa aqui é a altura. Aí a gente vai para a fórmula. A fórmula, área da base vezes altura, dividido por 3. Então, área da base, A ao quadrado, altura, A raiz de 2 sobre 2, e vou dividir por 3. E dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, ficaremos aqui com A ao cubo, raiz de 2, sobre 6. Letra B. Fala, Giovanni, comigo. O que aconteceu? Eu pensei que eu tinha que usar aquela fórmula anterior. A do... Que é a da aresta, que é A ao quadrado, a aresta ao quadrado, sobre vezes a raiz de 3 sobre 4. Aí eu fiz uma maluquice que deu... Entendi. Deu certinho. Você calculou a área lateral. Você foi pela área. Sim, isso aí. Entendi. Aí aqui ele pediu volume. Aí o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Se fosse a área lateral, aí ia fazer o que ele falou. Ia calcular a área de cada triângulo,
de um triângulo, né, multiplicar por 4 e somar com a área da base. Vamos para 12? Vou colocar aqui a 12. Eu não acredito que o caminhão... A van vai passar agora. Faltou aqui, cortou a letra D, a letra E, que é 145. Tentem fazer essa daí. Caiu uma questão muito parecida na UERJ, tem pouco tempo. Porém, a questão da UERJ, ele dava um outro plano. Nós já fizemos, tem nas folhinhas. E ele pedia, se eu não me engano, o volume da área entre os planos. A figura abaixo representa uma torre na forma de uma pirâmide regular de base quadrada, na qual foi construída uma plataforma a 60 metros de altura, paralela à base. Então, dessa parte verde para a base tem 60 de altura. Se os lados da base e da plataforma medem, respectivamente, 18 e 10 metros, a altura da torre em metros vale quanto? E aí? A gente vai usar geometria plana aí, hein? Ele não falou de volume. Rabisquei um pouquinho. Dúvidas? Conseguiram? Não vai precisar de geometria espacial, não. Só geometria plana mesmo, semelhança. Então, olha a semelhança. Aqui em cima eu tenho um triângulo. Triângulo ficou horroroso. A gente vai conseguir visualizar.
Aqui em cima eu tenho uma pirâmide, né? A gente pode considerar aí um triângulo. E eu tenho total. Elas são semelhantes, são regulares. Ele me deu as duas bases. Uma base valendo 10 e uma base valendo 18. Ele me falou que eu tenho altura entre as duas bases de 60. E eu tenho a altura maior. Para a gente trabalhar semelhança aqui, eu não posso trabalhar com essa parte de baixo, com o tronco da pirâmide. Eu preciso trabalhar com a parte de cima. Então, se o meu total vale H, só a parte de cima vale quanto? Tentem fazer. Coloquem a resposta aí no chat. Então, vamos lá. Conseguiram? Alguém conseguiu? Estão fazendo? Vou esperar mais um pouquinho. A parte de tronco de pirâmide, eu acho que vocês não vão ter dificuldades. Olha só. Tronco de pirâmide é só tirar a parte superior, tá? Geralmente a gente usa também geometria plana para ajudar. Então, na figura abaixo, vamos lá. Eu tenho aqui a altura total. E essa parte inferior aqui vale 60. Então, a parte superior vale a altura menos 60. Aí aqui a gente pode montar altura sobre altura, base sobre base. Então, nós vamos montar aqui altura sobre altura, H menos 60. Isso vai ser igual às bases. Então, a minha altura, ela é referente ao total. Então, pelo total, a minha base vale 18. H menos 60 é referente à parte superior. E na parte superior, a base vale 10. Então, aqui nós vamos multiplicar. H vezes 10, H10. E 18, que multiplica H menos 60. Então, eu tenho 10H vai ser igual a 18. E 18 vezes 60. Dezoito vezes 60, 1080. Só organizando aqui, vou colocar 10H menos 18H, vai ser igual a menos 180. Vou ficar com menos 8H, igual a menos 180.
H vai ser igual a menos 180 dividido por menos 8. Reparem que eu mudei a operação. A operação era multiplicação, passei para a divisão. O sinal da subtração vem comigo, tá? Então, menos com menos, mais. Poderia multiplicar por menos 1, que não ia alterar. 180 dividido por 8, 135. Dúvida, gente? Faltam 4 minutos, acho que não dá para fazer outra questão. Deixa eu dar uma olhada aqui. As outras questões são maiores. Tentem fazer as outras questões. As folhinhas estão lá na parte de atividades. Tem muita questão aí falando sobre tronco. Tem essa folhinha, tem as folhinhas anteriores também. Essa folhinha aí vai até a questão 19. Paramos na 12. Então dá para vocês praticarem um pouquinho, tá?